Bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Eu estou aqui com a doutora Silvia Gomide Casseb, que é ginecologista e obstetra, ginecologista do esporte. Ela é vanguarda no movimento da ginecologia esportiva, tem bastante coisa interessante aqui. E antes até de passar para ti, Silvia, para o pessoal que não te conhece, vão conhecer melhor já já, mas a Silvia tem um monte de particularidades interessantes. Uma delas é que ela foi minha preceptora na residência no ambulatório de ginecologia do esporte da Unifesp. Isso. E ao longo da vida, ela já tem aí uma carreira, já tem anos de carreira dentro da medicina e está dentro de um monte de lugares relevantes do ponto de vista acadêmico, contribui muito no quesito de conhecimento de diversos aspectos da mulher atleta, da ginecologia do esporte, do exercício em diferentes fases da vida da mulher, exercício na gestação. Eu sei que foram muitas barreiras que tu quebrou e muito que tu contribuiu para a comunidade acadêmica e continua contribuindo em preceptoria, estando envolvido com estudo, com congresso, é muita coisa. E o consultório, você já fez consultório em vários lugares e ele foi acontecendo, consultório particular foi surgindo. E chegou um momento, aos 45 anos, que você olhou assim, agora eu vou dar mais atenção para isso e vou olhar um pouco para o consultório. E tem gente que fica achando que não, vai ficar na mesma caixinha a vida inteira. E você é uma pessoa que é sempre aberta a buscar novas coisas, é mãe, né? Tem uma história bastante ampla que eu admiro bastante. Então, bem-vinda. Obrigada. Um prazer estar aqui hoje para falar de assuntos diferentes, que a gente sempre fala, né, só de medicina esportiva, ginecologia. Hoje nós vamos falar de negócios, né? Vamos falar do consultório e tudo mais. Mas é isso mesmo, eu tenho uma trajetória já muito comprida, vamos dizer assim, né? Eu me formei eu tenho 21 anos de formada e aí eu fiz medicina esportiva, depois eu fiz ginecologia, depois eu tirei o título das duas coisas e assim fui trilhando, né, um caminho. E nesse período todo eu sempre fiz consultório. Atendi em outros consultórios, no consultório de uma médica mais velha, depois eu fui atender num consultório de amigos do plantão. Era uma clínica grande, um monte de gente, todo mundo gineco, mas era um consultório grande, mas foi bacana. Aí depois eu fui atender num consultório menor, também com amigas de plantão. E assim, o consultório sempre esteve lá, apesar dos meus vários outros papéis, sabe? Mas chegou um momento que eu achei que não era só para a minha vida, não era só para organizar melhor a minha vida. Eu achei que eu precisava ter um espaço também para atender melhor o meu público. Porque os outros consultórios que eu já trabalhei, a maioria consultório de ginecologia, também já trabalhei numa clínica de esportes, eles não contemplam exatamente a mulher atleta ou a mulher esportista. Então, ou é só a mulher, que é aquele consultório da ginecologia tradicional, cor de rosinha, que todo mundo acha que a mulher é toda frufrufru, ou é a galera da medicina esportiva que quase não lembra que é uma mulher, só pensa que é uma atleta. Então, eu precisava juntar exatamente o que são minhas especialidades, né? O nicho que eu faço. Eu precisava cuidar melhor dessa mulher. Entender que esse público é um público que existe, que eu consigo organizar a vida da mulher atleta, tanto do alto rendimento como daquela que vai usar o exercício para uma atitude de saúde ou numa fase especial da vida, como exercício na gravidez. Então, eu precisava do consultório também para isso. Então, foi muito pensando em como atender melhor esse público que já vem até mim. Então, já é o público que eu atendo, mas eu sempre achava que o ambiente não estava bom. Então, eu precisei começar um negócio do zero para atender meu público. E foi um negócio, assim, bastante orgânico para ti, começar a surgir essa demanda das mulheres atletas a te buscarem, te verem como referência. Eu sei que, paralelamente a isso, você criava conteúdos, produzia coisas, mas a tua pegada não era nem teu nome tinha na página, né? Era exercícios na gestação. Exercício na gravidez. Exercícios na gravidez e agora é exercícios na...
Agora é exercício.ginecologia.gravidez. A minha página, né, no Instagram não tem meu nome como o nome do perfil. Tem lá meu nome depois, ok? Hoje tem muito minha imagem lá, mas quando começou era realmente exercício na gravidez e eu falava somente sobre obstetrícia, um ponto ou outro de gineco. Mas eu falava muito sobre exercício na gravidez. Legal, até a página para quem está ouvindo, né? Olhar ali é o exercício. Exercício.ginecologia.gravidez. Esse é o ponto. Tu começou ali a página para trazer conhecimento sobre. Não era para promover você, não era para promover teu consultório. Tu não tinha essa ideia ainda, não tinha passado isso na tua cabeça. Tu queria desenvolver mais conhecimento e trazer para o público algo sobre o campo que tu domina e que tu tem paixão, e tu fazia com esse propósito, ao mesmo tempo que nas instituições que tu vivia isso e tinha ali uma equipe e tudo mais. E foi acontecendo meio organicamente o consultório, até que, poxa, tu se deu conta disso. Cara, eu agora tá no momento, posso virar uma chave aqui e começar a ofertar o que eu acredito, essa medicina, ginecologia esportiva completa para as minhas pacientes. Mas como foi esse processo de construção da Silvia quando tu estava ali no início, buscando disseminar informação, buscando estar em centros? Como que foi essa trajetória, assim? O que te motivava naquele momento? Eu sempre gostei da parte educacional no sentido de educar populações. Então, enfim, desde a faculdade eu participava do mutirão do câncer de mama, mutirão do câncer de pele, e não era só na gineco não, porque eu nem sabia que gineco eu ia fazer. No começo eu ia fazer alguma coisa clínica, já pensei em fazer cardio, endócrino, infecto, enfim, a gineco veio depois da medicina esportiva, é uma história que às vezes eu conto por aí, mas eu não ia fazer gineco desde o começo, mas eu gostava de mutirões porque eu achava que quando você educa uma população, lá na frente, a longo prazo, você tem um impacto muito melhor daquilo, né? Então, eu sempre gostei de prevenção primária. E aí, por isso eu gostava da cardio, da endócrino, porque eu gostava de hipertensão, diabetes, eu sempre gostei de doenças muito prevalentes. E aí, eu achava muito bacana, assim, tipo, nossa, se eu posso orientar dieta, é muito legal. Eu oriento dieta e eu previno diabetes lá na frente. Então, eu sempre quis o microfone na mão para falar para muita gente no sentido de educar populações. Então, quando eu comecei a rede social, era essa a ideia. Eu achava que era um facilitador se eu falasse para as pessoas que a gestante não só pode, como deve se exercitar. Então, eu pensei, vou falar sobre exercício na gravidez, porque assim fica mais fácil dos obstetras ouvirem, né? Já falo com obstetras aqui no meu mini círculo, né? Mas eu queria que mais obstetras soubessem disso, eu queria também que as gestantes soubessem disso, eu queria que os fisioterapeutas soubessem disso, e os profissionais de educação física também. Então, eu achei que ali, na rede social, eu ia ter um facilitador de comunicação, porque esse grupo da ginecologia do esporte, nós somos muito poucas, e até hoje nós somos poucas. Então, apesar dessa área de atuação, né, oficialmente uma área de atuação, apesar de existir há alguns anos, não foi uma subespecialidade que cresceu exponencialmente, assim como, sei lá, outras coisas da gineco cresceram muito, tipo medicina fetal, nossa, tem um monte, gente que faz reprodução, até estética ginecológica cresceu absurdamente. Mas a gineco do esporte, nós ainda somos poucas. Então, eu via na rede social um jeito de falar para mais gente sobre um tema que a gente tratava ali internamente, sabe? Então, por isso que eu não queria que a rede social tivesse meu nome, porque não era sobre mim. Eu estava ali falando sobre um tema. E demorou um tempo para as pessoas entenderem que era uma pessoa só que fazia. Parecia que era tipo um movimento. Exercício na gravidez era uma entidade, né? Uhum. Até que a pandemia também canalizou um pouco para que eu aparecesse mais, para que as pessoas entendessem que era eu a produtora ali do conteúdo. E também foi na pandemia que eu entendi que as pessoas queriam buscar um atendimento comigo. Porque também foi um choque. As minhas pacientes mesmo do consultório, que nessa época que eu comecei primeiro no Facebook, 2015,
E aí, depois, no Instagram, em 2018. As minhas pacientes mesmo do consultório, eu já tinha um consultório super próspero em 2018. Eu já fazia muito parto, eu já atendia muita paciente e tal. Elas não tinham minha rede social. Elas nem sabiam que eu tinha uma rede social. Aí, quando eu contava, nossa, falando nesse tema aqui, exercício na gravidez, vou te mostrar aqui minha rede social, tem esse vídeo que eu tô te falando aqui, tem lá o vídeo. Aí ela entrava, nossa, doutora, que bacana a sua rede social. Então, nunca foi sobre mim, ou sobre o consultório, ou sobre captar pacientes. Não era isso. Mas aí, na pandemia, todo mundo se voltou muito, né, a consumir os conteúdos da rede social. E aí, com a liberação da telemedicina, aí começou a aparecer gente do Brasil inteiro buscando uma consulta de exercício na gravidez. Então, criaram um produto para mim, não fui eu que criei. O meu produto de consulta online de exercício na gravidez, me colocaram no colo. Tipo, e aí, dá certo isso? E deu muito certo. Deu muito certo, porque é uma consulta que, de fato, eu não preciso do exame físico, porque ela está fazendo pré-natal em algum lugar. E aí eu via todos os exames, eu acompanhava, eu fazia ali os exercícios para o primeiro trimestre, o que ela estava liberado, o que ela devia fazer, o que não devia. No segundo trimestre, no terceiro, aparecia alguma intercorrência, ela voltava. Então o negócio foi muito orgânico. Caiu no meu colo a demanda e eu dei conta dessa demanda inicialmente. Depois começou então, toda vez que tinha lá consulta online marcada, eu já esperava que era uma gestante buscando esse tipo de consulta, né, para exercício na gravidez. Aí começaram a aparecer as atletas amadoras. Aí, de repente, você não está gestante? Ali na tela. Você não está gestante? Não, na verdade, eu sou triatleta e moro aqui em Santos. E aí eu queria uma consulta e tal, porque eu tenho esse e aquele problema. Eu falei, poxa, até as atletas, realmente faz sentido ela me procurar, porque não tem ginecologista do esporte em todo lugar. Então faz todo sentido a consulta online também ser sobre ginecologia do esporte. Às vezes faz falta o exame físico, às vezes ela tem um gineco que vai examinar ela na cidade dela, mas ela precisa me mandar os exames dela para saber se aquela doença que ela tem está relacionada ao esporte, sabe assim? Então eu comecei a ter esse crescimento muito grande de consultas online. E aí comecei a falar sobre as consultas online na rede social e aí aumentou a demanda também presencial. Então o negócio foi crescendo demais. O consultório foi crescendo numa proporção que eu nem tinha dias na minha agenda para absorver tudo aquilo, porque, como você bem me apresentou, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, tem um dia que eu estou lá na Escola Paulista como preceptora, tem um dia, eu sou concursada do Estado, eu tenho um dia que eu dou plantão no SUS, que eu também não tenho esse nome de preceptora, mas basicamente eu fico no centro obstétrico com os residentes. Eu tenho minha família, minha filha, eu treino 7 vezes na semana, então eu tenho muita coisa, né, acontecendo. E o consultório não cabia todo mundo ali. Aí eu respirei fundo e falei, preciso pensar como atender melhor esse público. Não é certo, a pessoa liga, não tem consulta agora, quando tem a consulta só tem aquele horário. Sabe aquela coisa, eu tenho aqui um horário 11h20, a pessoa não pode 11h20. Não tem 8 da manhã? Não, 8 da manhã só vai ter para o mês que vem. E eu ali pensando, poxa, eu fico sentida da paciente não poder ter acesso a mim, porque nós somos poucas ginecologistas do esporte, então, e a demanda está aí, tem muita demanda. Legal, e é legal esse ponto que, pelo jeito, no início, teu consultório lá de 2018, que era próspero, ele era próspero, mas ele não era nichado para mulher atleta. Não. Então, você fazia no teu consultório a ginecologia geral, e tu foi crescendo em reputação, as pessoas te reconhecendo, pacientes encaminhando novos pacientes, colegas te encaminhando. Mas aí, a tua área onde você se especializou ali, que era ginecologia esportiva, você fazia só em serviços de educação, assim. Exato. Eu achava que não ia sair daquele nicho ali do ambulatório da ginecologia do esporte. Eu achava que atleta eu ia atender lá. Basicamente isso, sabe? Então, eu fazia em paralelo o outro consultório, né? E na verdade, por sorte, não, acho que
educação populacional mesmo. As pessoas entenderam que esporte é importante, que se exercitar é importante, e aí as mulheres estão muito mais inseridas, né, no esporte, aí virando até atletas amadoras e tal. Então, o negócio cresceu. Então, ele não está mais só ali no nosso nicho pequeno do ambulatório, dentro da Escola Paulista. Não, ele agora está em todo lugar, né? Uhum. Então, ele precisa de muito mais horários de atendimento do que só aquele atendimento via SUS que a gente fazia lá na escola, que a gente faz ainda, né? Lá na escola. Então, a demanda surgiu e precisava alguém absorver essa demanda. Mas é realmente isso. Lá em 2018, eu tinha um bom consultório. Eu até introduzi exercício na vida de todo mundo. Todas as pessoas que passam pela minha vida, sejam como pacientes, amigos, namorado, ex-marido, o que for, pai, mãe, irmãos, todo mundo que passa na minha vida vai ter ali uma orientação de exercício de alguma maneira. De alguma maneira. Até com os meus primos, eu tenho primos que trabalham demais, eu tenho um primo que já morou no mundo inteiro e tal. E aí eu sempre falo para ele, mas aí aí em Portugal, na sua casa, perto da sua casa, tem o que para você fazer? Ah, tem um Pilates. Você acha Pilates legal? Pilates legal, bom, muito bom. E o aeróbico vai fazer o quê? Então, ninguém passa ileso por mim, sabe? Todo mundo vai ter uma pitada de saúde ali. Ah, legal, mas mais legal ainda quando as pacientes que te buscam são pacientes que já estão te buscando, querendo essa pegada aí, porque aí a pessoa é mais aberta a qualquer coisa que tu for propor, né? E o fato de você você estava nesse momento de notar, cara, eu tenho paciente que quer marcar, consegue lá para frente a consulta comigo, não consegue agora. Da mesma forma que quando tu começou a aparecer na internet, falar um pouco disso, começou a ter mais consultas, você tendo mais turnos disponíveis, naturalmente vai se distribuir, as pacientes que tu tem vão se distribuir, e tem muita gente que talvez fosse marcar uma consulta, que liga essa semana querendo uma consulta, e, poxa, já que é só mês que vem, então deixa passar. E aí é muito natural que aumentando turnos, você vá aumentar a demanda mais ainda do que tu espera. Mas e aí, como começou esse processo de aumentar esses turnos? Como é que tá andando essa transição toda? Aí eu comecei a atender nesse consultório que eu tô hoje, antes de montar minha clínica, né? Montando a clínica em paralelo. Eu comecei a atender lá é um consultório que atende só particular, então tem quase 3 anos que eu tô lá. E aí eu tenho ali os horários, porque nós somos em 3 GOs, tem uma sala só, com mesa ginecológica e tudo mais. Então, eu comecei a ter 2 períodos de atendimento, que até então achava que eram suficientes, até que eu comecei a ver essa demanda, né? O paciente liga, não tem horário, ou eu atendo muito de sexta-feira, e sexta-feira é aquele dia ame ou odeie, né? Então, tem gente que adora o atendimento na sexta-feira. Tem gente que eu tenho muita paciente de fora, então tem gente que vem como um passeio turístico para São Paulo, aí passa no médico, aí já almoça não sei onde, e tem gente que odeia sexta-feira porque tem mais trânsito, ou é o fim da semana, enfim. Então eu comecei a ver que eu precisava ter outro dia, mas a sala nem sempre estava disponível. Aí eu começava a negociar com as minhas amigas, não, mas esse dia, se sua agenda liberar mais cedo, você me libera 2 horinhas só para eu atender 2 pacientes? Aí eu atendo algumas seleções. Então, por exemplo, seleção de judô. Quando elas estão concentradas em São Paulo, eu preciso atender todo mundo. Às vezes, eu vou lá no Centro Paralímpico atender. Às vezes, eles me cedem um horário, uma sala, e eu atendo todas lá. Às vezes, não. Teve uma vez que eu fui fazer inserção de Implanon em várias judocas, e aí eles não queriam que eu fizesse lá, porque não tinha tecnicamente ali, o local não é feito para inserção de nada. Eu falei, bom, então eu preciso trazer as meninas para o meu consultório. Aí, a logística de que dia vai ser isso? Tinha que ser uma terça-feira, era o dia bom para elas. Bom, mas terça-feira a sala está ocupada. E aí, aquela angústia de pedir, por favor, para minha amiga, posso uma terça-feira, tal, as atletas vão estar aqui concentradas. Aí elas vieram com o transporte do Centro Paralímpico. Vieram 8 atletas para pôr em Planon, tudo de uma vez só. Então, eu comecei a ter essa angústia de falar, gente, eu preciso de um dia de atendimento e eu não tenho. Eu fico limitada por eu não ter minha sala, por eu não ter meu local. Então, e não consegui abrir outro horário. Até na agenda da minha vida, eu até tinha coisas que eu podia descartar.
até conversando com você, acho que há 1 ano atrás, mais ou menos, que eu comecei nesse movimento, foi muito isso de tem coisa que você vai ter que largar. E eu pensava, ai, não, mas eu gosto tanto do plantão, eu gosto tanto de tal coisa. Eu tenho dificuldade, eu tenho vínculos muito longos e duradouros. Então, poxa, eu dei plantão na maternidade do São Luís, que era o São Luís, virou Maternidade Star. Eu tô lá desde 2009. Eu não queria sair, eu tenho amigos lá dentro, eu tenho carinho pelo lugar, eu tenho um monte. Mas chega uma hora que eu falo, bom, gente, se eu precisar um horário de atendimento para atender melhor minhas atletas, é um vínculo que eu tenho que largar, com dor no coração. Deixei esse vínculo. Deixei assim, vocês me deixam na escala mais um pouquinho se eu resolver voltar? Eu tenho saudade das pessoas, do lugar, da enfermeira. Eu tenho saudade, sabe assim, eu sou uma pessoa meio romântica demais. Então é isso, mas assim, eu tinha na minha agenda, eu poderia ter mais horários, mas o local físico onde eu atendia não tinha horário livre para mim. E eu não queria atender num outro lugar. Vou pegar um coworking para isso? Não é mais essa fase da minha vida. Eu quero ter um negócio meu, um negócio estruturado, a mesma secretária organizando a agenda inteira, sabe? Então eu vi essa demanda por, tipo, eu não tenho o meu lugar e eu preciso disso. O povo tá me pedindo aqui. Quase isso. É quase isso. Então, assim, voltando até um pouquinho na história da rede social, eu vejo muita gente precisando ou se movimentando para fazer a rede social, muito no sentido de captar paciente. Não é esse meu objetivo, ainda não é. Apesar de eu ter mudado um pouco ao longo dos anos, né, a rede social foi mudando um pouco. Eu não quero captar mais pacientes, não é isso. Eu quero que os pacientes primeiro entendam o valor que eu tenho, os meus próprios pacientes. Então, eu não quero cuidar dos novos que vão vir. Eu quero cuidar de quem já está dentro, sabe? Então, eu quero atender melhor quem está aqui. A rede social também facilita um pouco isso, porque, por exemplo, tem lá os vídeos que eu mando para paciente que já estão no Instagram, tem lá tal post que é mais fácil, ela sabe tudo isso aqui que eu te expliquei, se você tiver dúvida, tem esse post. Então, me facilita um pouco com as minhas próprias pacientes, sabe? Então, minha rede social ainda não tem como objetivo captar muitos pacientes, porque eu ainda não tenho nem esse horário, entende? Então, quando a clínica nova estiver pronta, aí talvez eu veja a agenda vazia. Nossa, é quase um sonho pensar, ai, gente, que bom, eu vou ter folga aqui. Mas é isso. Vocês falam muito isso, né? Todo mundo quer uma agenda lotada, até ter a agenda lotada. E é bem isso mesmo. A hora que eu chego no consultório, que eu vejo que eu não tenho nenhuma brecha, nada, aquilo me sufoca e tal. E não é que me sufoca, me dá uma angústia de pensar, nossa, será que eu vou dar conta de tudo? E, incrivelmente, paradoxalmente, todas as pacientes que sentam na minha frente falam, nossa, que bom que você atende sem pressa. Nossa, que bom que você explicou de novo. Porque na consulta, a demanda, essa angústia e essa pressa toda ficou para fora. Na consulta eu tô ali inteira. Essa hora é só sua, a consulta é só sua. Eu vou explicar quantas vezes for preciso. Aí entra o meu lado meio professora, sabe? De explicar. Eu tenho uma mania que eu acho ruim. Às vezes eu falo muito. E no final eu quero eu quero sumarizar para a pessoa. Tipo assim, o take home message, sabe? Então, de tudo isso que a gente falou, guarde tais e tais e tais pontos. Mas e por que tu acha que é ruim? Porque às vezes eu fico prolixa. Às vezes a pessoa já entendeu. Tipo, para várias pessoas eu não preciso falar de novo. Porque acho que a pessoa já estava tão ávida, com o ouvido tão aberto para aquilo. Eu já falei uma vez, aí eu repito. Então, às vezes a consulta fica mais longa, eu demando mais tempo. As minhas pacientes lidam com um pouquinho de atraso. É uma coisa que... Eu não vou nem dizer assim, eu preciso muito melhorar. Não é isso. Não é um desrespeito, porque eu sei que os bons médicos prezam muito por pontualidade. Eu sei disso. Talvez na minha clínica nova até a minha secretária consiga manejar isso melhor. Mas como eu tenho pouco tempo de agenda, eu tenho pouca agenda, eu atendo uma paciente seguidinha da outra. Então, a hora que uma paciente precisa de uma explicação a mais, de uma demanda a mais, eu faço pré-natal, então às vezes aquela paciente vem com o marido também tem dúvidas. Como é que vai ser o parto e tal. Às vezes é uma consulta que precisou 5 minutos a mais ou 10 minutos a mais. E eu já ouvi que a outra paciente já chegou na recepção. Eu sei que tem alguém esperando.
Mas a outra paciente, a hora que entra, eu sempre falo para ela, nossa, que bom que você me esperou. O casal só precisou uma demanda a mais ali. Talvez ela pense, como eu já precisei um dia. Então, todas as minhas pacientes sabem que sentou ali na minha frente, você vai sair sem as dúvidas que você trouxe nesse dia. Você não vai sair sem um exame físico adequado, você não vai sair sem tudo que você precisa para hoje. Então, é sem pressa. Essa minha pressa, essa correria e tudo mais, fica da porta para fora. E eu falo paradoxalmente porque, às vezes, a pessoa acha que na correria da minha vida eu também vou atendê-la correndo. Não, mas eu não vou. Eu vou atendê-la com a atenção que ela merece, entendeu? Sim, caixinhas diferentes. É. Eu também, eu tenho esse negócio que eu tenho que marcar as minhas consultas de 1h30 em 1h30. Por quê? Porque se eu estou entusiasmado conversando com o paciente, eu estou gostando do processo ali, o paciente está interessado e tal, cara, eu não consigo olhar para o meu relógio e, tipo... Então, eu vi que como acontecia com frequência de eu passar bastante tempo, e às vezes em 2 pacientes em um dia, daí o terceiro paciente se é prejudicado, eu peguei e botei 90 minutos por consulta, porque assim... Eu não vou precisar de 90 para todo mundo. Vai ter gente que vai ser 60, vai ter gente que vai ser 70, mas aí eu já fico tranquilo que os que são... que eu fico tranquilo e assim sobra tempo para no fim eu organizar até esse take-home message, eu já organizo ali alguma coisinha para enviar depois, mas eu achei bem legal a tua colocação de que a paciente entra e fala assim, que bom que você me esperou, né? Como até a linguagem... já muda tudo, não é nossa, desculpa pelo atraso, é tipo, cara, obrigado por esperar, e o fato de a paciente ser tua paciente, talvez já ter estado na mesma posição, isso é muito interessante, mas como tu tá ali naquele, como tu tá, eu achei legal, acima de tudo no que tu falou, essa tua fala inteira, que captação não é teu foco, e aí entra um ponto que as pessoas colocam muito a carroça na frente dos bois, e elas pensam que tudo que elas precisam é mais pacientes. E a gente tem formulários de aplicação e sempre tem assim, qual que é a sua maior dor atualmente? E captação é o que aparece na imensa maioria. Só que a gente vai falar com a pessoa e você vê que o problema dela não é a captação. Ela tá achando que ela tem que captar mais para ter mais paciente, para ter mais giro, e ela precisa daquilo para ficar tranquila. Mas aí você conversa com a pessoa e você vê assim, então, peraí. Você quer mais pacientes, ok. Mas que pacientes você quer? Que tipo de paciente você quer? Em que turno você vai atender esses pacientes? E os pacientes que estão contigo, como está o acompanhamento deles? Que é isso que tu falou, que tu fica assim, eu quero tratar quem está dentro. Então, muita gente fica, a analogia do balde furado, né? Que fica enchendo um balde furado. Cara, você já tem, se os pacientes que estão aqui dentro, você não consegue ter um acompanhamento para eles que realmente resolva ali o problema deles, que eles se sintam amparados. Se você não consegue resolver isso e amarrar essas pontas, talvez olhar para captar mais, por mais que seja interessante para ti ter mais fluxo de pacientes, talvez não seja mais inteligente, porque antes disso existe ali um produto a se estruturar, e o produto é toda essa arquitetura da experiência do paciente, não só no momento da consulta, né? Essa continuidade. Então, se a pessoa organiza todos os processos que envolvem o acompanhamento do paciente, se ela tem ali uma secretária treinada, que entende o que ela faz, que entende a proposta de valor, se ela consegue, com isso, fazer com que o paciente tenha excelentes resultados, que o paciente consiga falar para as outras pessoas também o que você faz, que você deixe essa mensagem cada vez mais redonda também. No momento que você tem tudo isso coeso, poxa, se aumentar a captação, quem entrar fica e tira muito valor disso. Exato. Só que se eu quero aumentar a captação, eu fico só focando em, eu quero meu Instagram para captar. Eu não tenho estrutura para receber. Né? Tem gente que não tem, às vezes, a pessoa tem a sua própria secretária, e tá cheio de outros vínculos. Ok. Só que aí, se 100 pessoas entrarem em contato com essa pessoa,
ela vai demorar para responder. Ela já não consegue nem responder. Ela não consegue responder direito. Então, pera, no momento que tu tá, será que é mais captação ou será que é estruturar um pouco a tua vida, os teus vínculos, estruturar esse formato de atendimento para melhorar o que tu entrega para os pacientes que você já tem, para depois ir reduzindo outros vínculos, contratar uma secretária, mudar. Então, as pessoas pensam muito nisso de eu preciso mais pacientes a qualquer custo. E achei muito legal que você tem essa serenidade. Tu já me falou que teu tempo para as coisas é mais lento. E isso tem uma vantagem porque você não tem essa ansiedade por fazer... Tu não tem essa ansiedade de eu vou captar. O fato de você focar aí, não, cara, eu quero educar a galera. Eu tô aqui no Instagram para educar o público. Esse conteúdo eu vou enviar também para as minhas pacientes, mas para a pessoa que não é minha paciente ainda, ela já vai me conhecer, vai ter uma consideração por mim. Aí entra uma outra coisa paradoxal, que eu acredito que isso aumenta mais a tua captação do que se tu estivesse focando unicamente em captação. É bem... E assim, sei lá, 80% talvez hoje é uma métrica que eu preciso... Vou levar bronca. É uma métrica que eu preciso avaliar direitinho. Tudo tá assim agora. Todas as métricas que eu preciso avaliar, eu falo, na clínica nova eu vou fazer. Mas eu ia falar, 80% mais ou menos das minhas pacientes vem por indicação. Indicação de outras pacientes e indicação de colegas médicos. O pessoal da medicina esportiva me encaminha muito. Principalmente ex-residentes e tal, quem já sabe o que é a ginecologia do esporte. Mas outros médicos, tem um grande amigo cardiologista que me manda muita paciente. Enfim, eu tenho indicação de nutricionistas, né? A gente, na medicina esportiva, a gente tem isso de ser... A gente já lida com multidisciplinaridade, né? Então, fisioterapeutas que me indicam, tal. Então, 80% das pacientes que eu atendo hoje vêm por indicação. E você traduziu no Ruptura do ano passado, você falou uma frase que traduziu assim, o que eu já sentia, que eu não via com esse olhar tão de gestão de negócios, né? Que você falou assim, a melhor estratégia de marketing está sentada na sua frente. E eu pensei, poxa, é verdade, eu tenho pacientes que eu atendo de uma empresa, por exemplo, ela, e já atendi mais 4 amigas, e aí fiz o parto da irmã de uma delas, e daí... E é realmente isso. Simplesmente eu não estava pensando em fazer um marketing, eu estava fazendo o meu atendimento bem feito, prestando a assistência que eu acredito que elas mereçam. E é isso. E isso foi sempre o que nutriu a minha demanda toda de pacientes. Então, eu também não tenho tanta essa pressa, meu tempo é assim mais lento, porque eu tenho muita... Como eu posso dizer, os pés no chão, no sentido assim, a gente vê também as pessoas achando que tem que atingir marcas de faturamento X, Y, Z, baseado em outras pessoas, né? E eu nunca tive dificuldade nenhuma na minha vida, minha família sempre foi uma família super bem de vida, tenho esse privilégio, vim desse lugar, mas nunca fui muito gastona, sabe? Então a minha vida não custa tão caro, eu não preciso ganhar rios de dinheiro, não tenho vontade nenhuma de exibir uma bolsa da marca X. São desejos que eu não tenho. Eu até entendo quando as pessoas têm, e aí as pessoas querem ganhar muito. Então ela pensa assim, eu tenho que captar muito paciente, porque eu tenho que faturar um monte, porque o meu prolabore tem que ser altíssimo. É um caminho muito fácil do médico pensar, né? Muito sedutor. Até porque quando a pessoa se forma, ela começa a dar plantão, todo aquele dinheiro entra no bolso dela e ela acha que é assim a vida, né? Eu ganhei, o dinheiro é meu, pago ali um imposto e acabou. A hora que você vai para uma clínica maior, você entende assim, que o faturamento é só um número, né? Pode massagear o ego numa mesa ali, se você quiser se você quiser crescer para alguém, né? Para quem se impressiona com dinheiro, né? Você fala lá, solta lá um faturamento, outra pessoa vai falar, uau! Esses dias meu marido falou para mim, mas você sozinha já fatura esse número que você está falando. Eu falei, eu sei, mas agora eu tenho muito mais gastos, não adianta nada eu faturar. Olha o tamanho da clínica que eu estou construindo. Olha o tanto de profissional que eu estou trazendo para dentro, não adianta nada eu faturar. E eu sou quem ali dentro? Eu sou só uma das médicas e a gestora aqui, né? E a dona do circo. Eu sou só a dona do circo, estou mandando em tudo aqui. Mas é só um número, entendeu? Então, tem que olhar para tudo isso, e isso que eu olho com muito os 2 pés no chão, assim, para onde eu estou indo, o quanto
eu sou responsável por cada um dos profissionais que eu estou trazendo para dentro, né, da clínica. E eu estou trazendo só gente que já é grande no sentido, sem falsa modéstia, eu ia dizer grande como eu. Todas as pessoas já são formadas há muito tempo, todo mundo já tem seus nomes consolidados no mercado, todo mundo já está atendendo em algum lugar. E, incrivelmente, quando eu fui convidar cada uma dessas pessoas, cada nutricionista que eu fui convidar, cada fisioterapeuta, cada médico que eu convidei, as pessoas disseram, eu quero muito ir para sua clínica. Quando é? Quando começa? Legal. Faz todo sentido. Eu não precisei falar muito mais. São pessoas para quem eu já encaminhava muito, aí eu quis trazer todo mundo pro meu guarda-chuva aqui, né? Pro meu ecossistema. Muito mais fácil eu dizer, marca com a nutricionista que trabalha aqui comigo, do que eu dizer assim, eu tenho uma nutricionista para te indicar, o telefone dela é tal e ela atende lá não sei aonde, né? Então, isso é muito respirar fundo, entender os processos, né? Tudo que tem que fazer para a clínica acontecer, mas eu também sou essa pessoa que não me importo. Eu tenho uma frase que eu falo muito, eu não tô correndo atrás do dinheiro, eu tô só correndo o dinheiro que vem atrás de mim. Uhum. E ele que não venha rápido, que ele não vai nem me alcançar, porque eu tô fazendo, eu tô indo. Nas coisas que fazem sentido para mim, entendeu? Então, faz sentido, me traz satisfação, é lá que eu vou estar. No começo, eu não penso muito quanto aquilo vai me dar de lucro, E isso é um ponto que eu falei, às vezes eu sou sonhadora demais, romântica demais, é um ponto que eu peco. Porque às vezes eu tô tão bem naquele lugar, por exemplo, dando plantão, eu gosto tanto de estar lá, eu gosto tanto das pessoas, eu gosto tanto de às vezes surpreender o paciente que chega ali, vai ser um médico qualquer, um médico plantonista, e de repente ele tem um super atendimento, inclusive no plantão. E isso em parto acontece muito, né? Vou ter parto com plantão. Será que isso é um bicho de 7 cabeças? De repente ele está lá, com uma equipe ótima, eu ali prestando a mesma assistência que eu presto para minha paciente particular, mas eu estou ali no plantão, dentro de uma instituição. E aí eu gosto tanto que eu não paro para pensar, às vezes, tipo, poxa, essas horas de plantão aqui, se eu atendesse 2 pacientes online em casa, eu já teria ganhado esse dinheiro, porque eu estou aqui 6 horas no plantão. Às vezes eu não paro para pensar, porque eu acho gostoso estar lá. Uhum. Então, essa mente de gestor, assim, é difícil para mim. É difícil para quem é muito sonhador, sabe? Mas, assim, legal esses pontos, porque tem... tem muita coisa de você ser guiado pelos seus valores. E cada um vai ter valores diferentes, né? Cada um tem os seus desejos, os seus valores. Tem gente que quer realmente que tá mais com o olhar direto no dinheiro por questões de, cara, eu quero o mais rápido possível ter segurança financeira, porque eu vim de um contexto onde isso foi um sofrimento, mas não por causa disso a pessoa vai botar a ética ou qualquer coisa na frente do dinheiro, né? Então, tem muita gente que o dinheiro, ele é um grande motivador. E se a pessoa faz isso de forma ética e sempre botando a medicina antes e não o dinheiro, né? Nunca vou tomar uma decisão por dinheiro e não vou tomar a decisão pelo bem do meu paciente, tá tudo certo. E aí tem pessoas como você que tem esse negócio assim, esse negócio de querer fazer, de em todo lugar você tá muito presente, de você tá fazendo, de você amar muito o que você faz. E isso é muito bom, porque isso te constituiu como você é, e você tem uma reputação enorme, e a reputação é um grande ativo, né? A reputação, porque a reputação é o ativo que te deu a ancoragem para o movimento da clínica. Reputação é o braço da alavanca que tu tá puxando aqui, porque o que leva as pessoas a quererem trabalhar contigo e dizerem bora é a reputação que tu construiu. E tu construiu essa reputação por ser como você é. Então, ao passo que você não estava, em alguns lugares, você não estava olhando para o ganho financeiro, mas a gente tem que, se a gente está sendo verdadeiro com os nossos valores, agindo de forma íntegra, eu acho que a gente sempre constrói ativos, que são diferentes ativos. Né? Não é só o cash. Só que se a pessoa fica muito nessa esfera do romance, quando ela abre o seu negócio e aí não para olhar os números e olhar para o dinheiro pensando assim, esse negócio tem que parar de pé. Aí é fácil a pessoa trocar os pés pelas mãos, porque ela pensa assim, não, eu quero quero ser super generosa com todo mundo, só que não é sobre ser generoso ou não ser generoso, é sobre a clínica
tem que pagar as contas, ela tem que pagar os funcionários, inclusive você é uma funcionária, Exato. e ela tem que gerar algum lucro, porque ela é um negócio, ela é uma empresa, ela tem que gerar algum lucro, até para que você possa reinvestir nela, para que ela tenha ali, a empresa, uma reserva de emergência. Para quê? Para um mês de férias poder pagar os funcionários, para o teu mês de férias poder te pagar. Então, é aquela coisa que tem que achar esse equilíbrio para entregar isso, né? Então, acho que o grande desafio para ti, que acho que como a coisa tem sido muito natural, eu acho, durante o processo de fazer a clínica, tu já foi percebendo, nossa, os custos disso são maiores do que eu pensei, daquilo são maiores do que eu Com pensei. certeza. E aí, isso te obriga a ver que, tem que ter uma seriedade aqui, né? Não é, beleza, eu já faturo isso, ok? Mas, espera aí, eu vou ter isso de custo, o que vai ser, o que vai ser gasto fixo aqui? O que eu vou ter de custo que vai ser variável? Isso é fundamental para que a clínica seja próspera e que você consiga, de fato, entregar aquilo para os seus pacientes. Então, assim, apesar da clínica tá lá, né, quase inaugurando agora e tudo mais, eu sinto isso, assim, eu posso trabalhar, eu sozinha pagaria os custos fixos, então isso eu também já tinha muito claro, mas eu sei que os outros profissionais também querem atender lá, vão atender lá, e eu vou ter, né, parte do ganho deles todos, porque até uma gineco no meio do caminho, me vendo ali no Instagram, às vezes eu posto umas coisas da reforma da clínica e tal, falou para mim, você vai alugar sala? Eu acho que eu gostaria de atender lá, porque é perto da minha casa, alguma coisa assim. Aí eu pensei, não, calma, deixa eu pensar quem é ela, se ela vai compor meu time, porque não é porque é perto da casa dela que eu vou alugar uma sala para ela. Deixa eu entender quem é ela, o que ela faria aqui, o que não faria, porque, na verdade, eu tenho ali um time, de fato, né? Todo mundo que está ali trabalha com exercício, mulher, muito específico, ou é atleta, ou é para gestante, ou as duas coisas, né? Porque a vida da mulher coexiste, né? Temos atletas gestantes. Então, são essas as pessoas que eu quero no meu time. Não posso ter ali uma pessoa, faço gineco geral, não sei nem o que você faz aí com atleta e só vim aqui alugar sala. Não é sobre isso. Então, eu quis garantir que se eu atender sozinha um mês, pelo menos os custos fixos da clínica, eu vou cobrir. Eu dei um passo um pouco maior até, né? Quando a gente começou a falar, né, de eu ter a clínica e tudo, a gente pensava uma sala comercial pequena e tal. E muito ali no começo surgiu a ideia de ser uma casa, né? Eu lembro. Eu lembro que você falou, nossa, uma casa, que legal. E eu também achei muito legal. Falei, poxa, uma casa. E para mim, o ser uma casa era legal em diversos aspectos. Primeiro, por eu ter mais sala mesmo de atendimento, mas principalmente por uma casa poder ter planta, e poder ter quintal, e poder ter luz do sol, porque me faz bem isso no dia a dia. Então, a minha sala, inclusive, tem uma porta de vidro enorme que dá para uma floreira cheia de planta e a cortina que eu posso abrir toda hora, porque eu preciso ver planta e luz do sol. E isso entre uma consulta e outra, assim. E aí até a arquiteta fala para mim, mas aí você vai trazer as pacientes da recepção até a sua sala pelo jardim? Eu falo, pelo jardim. Eu quero passar no jardim o dia inteiro. Eu vou passar pelo jardim. Então, ser uma casa me atraiu no sentido da minha saúde mental. Então, ser uma casa era bom. Também uma coisa que eu pensava muito era que eu queria um conforto para os funcionários. Eu não gosto da ideia da recepcionista comer no balcão da recepção. Não, eu preciso uma copa. Até para mim. Eu quero ir lá tomar um café, que não seja na recepção, eu quero ir numa copa e poder estar ali. Eu quero que, por exemplo, todas as pessoas que vão trabalhar lá são pessoas que treinam e têm essa vida agitada, mais ou menos como a minha. Então, tudo bem, a nutricionista saiu do treino, ela já tem atendimento, eu quero que ela possa vir para a clínica, tomar um banho, comer alguma coisa e começar a atender. Então, minha clínica tem um vestiário, que as pessoas podem tomar banho lá se precisar e comer alguma coisa e atender. Então, eu também, o fato de ser uma casa me atraiu muito. Mas você concorda comigo que é um passo maior, né? Reformar uma sala de 50 metros quadrados é diferente de reformar uma casa de 120 metros. Um sobrado que era antigo, que foi uma reforma enorme e tudo mais. E a reforma que ia durar 3 meses e dura 4. E essa novela de reforma. Mas eu dei um passo grande pensando, eu demorei tanto para ter o meu lugar, agora eu quero que esse lugar seja
meu, com a minha cara, com esse lugar confortável, que as pessoas sejam felizes trabalhando aqui, que as pessoas sejam felizes vindo aqui para consulta, que as atletas sintam aqui um acolhimento, porque geralmente quando as atletas chegam até mim, claro que eu tenho as atletas que estão super bem de saúde, voando e tudo mais, mas quando elas são encaminhadas para mim é porque alguma coisa não está muito bem, eu trato de algumas doenças ali da ginecologia, medicina esportiva que são mais tensas. São atletas que estão voando por aí, estão ganhando medalha por aí, mas no fundo, elas têm uma doença que merece um acolhimento. Eu vou ter uma psicóloga do esporte lá comigo, super importante, tem muitas clínicas do esporte que não tem. Então, aliás, psicólogo do esporte é algo que gera muito valor e tem poucos, eu vejo muito pouco. Ou quando tem, eles atendem muito sozinhos, né? Eles estão sozinhos por aí, assim. Então, eu quis trazer uma psicóloga para atender junto e ter esse acolhimento todo. Então, eu pensei, bom, agora que eu tomei essa decisão de estudar gestão, estudar negócio, estudar finanças, estudar um monte de coisa, ainda passar por todo esse estresse de reforma, arquiteto, pedreiro, etc. Já que eu tomei essa decisão, eu quero que seja um negócio muito bacana para todo mundo. Tipo, é tudo que eu sempre sonhei e agora eu vou concretizar. Eu tenho idade para isso, eu tenho maturidade para isso, eu esperei minha filha crescer um pouco para as demandas com ela não serem tão grandes. A clínica é perto da minha casa, então, ao mesmo tempo que eu também posso estar um pouco mais em casa, agora que minha filha é adolescente, eu também preciso estar presente. Então, eu fiz tudo isso. Peguei tudo isso e falei, como é que vai ser isso? Então, é isso que eu estou construindo agora. Legal. E eu lembro, a primeira vez que a gente conversou disso foi ali por março, abril, foi logo depois do Ruptura. Foi logo depois do Ruptura e aí muita coisa mudou, assim, já tipo, abriu a caixinha para a ideia e aí a ideia povoou a tua cabeça e ela foi cada vez... Até o Ruptura, falando no Ruptura, a gente tem Ruptura dia 21 de março, avisando para quem está escutando aí, Ruptura, nosso evento presencial em São Paulo, 21 de março, no Hotel Renaissance, e você estará lá. Eu vou, esse eu não vou perder. Legal. Vai ter link ali na descrição do episódio. E até uma coisa, essa frase que tu disse que te marcou, de que a melhor estratégia de marketing pode estar sentada na tua frente. Eu acredito muito nisso, de que a melhor estratégia de marketing está sentada na nossa frente, porque é um paciente bem atendido, é um colaborador bem tratado, é um colega que veio falar contigo e tu gerou valor para ele. Então, esse é o marketing invisível, porque não é que eu estou fazendo marketing intencionalmente enquanto eu estou fazendo isso. É que a gente se preocupa muito, muita gente se preocupa muito com marketing e tem que fazer marketing, né? A gente faz muito esforço de marketing aqui, tem que fazer. Só que a maior preocupação, acho que a alavanca ela é muito maior quando isso surge de a tua intenção ser sempre legítima de gerar valor para a pessoa que está do outro lado em diversos momentos. Porque quando você tem essa postura, até quando você vai fazer o teu marketing na internet intencional ou um marketing pago, você sabe que aquilo é verdadeiro, entendeu? Então, você sabe que a tua promessa é sustentada pela tua entrega. E eu acho que essa congruência dentro da pessoa é muito importante ter essa congruência. A gente, como médico, a gente vê... A gente estava falando antes de como tem o picareta e a gente às vezes só critica o picareta, o charlatão, e tem que criticar também, porque os caras fazem um monte de coisa errada. Só que tem algo para aprender com todo mundo. Às vezes, esses caras, eles conseguem vender super bem alguma coisa, eles vendem a ideia, eles conseguem convencer o paciente de uns absurdos. Só que uma pessoa que é correta, que é certa, o médico que é ético, ele não consegue vender um negócio que é falso. Dá a impressão que tá escrito na sua testa, né? Tipo, vou mentir aqui para te vender um negócio que eu mesmo não acredito. Eu não saberia fazer isso. Não, a gente não consegue fazer isso. Só que o ponto é que, às vezes, a gente acha que todo marketing é isso. Muita gente, e daí cria uma aversão.
Por isso eu gosto muito dessa ideia de assim, cara, o marketing está na tua frente, o paciente está na tua frente, ele é o cara que vai te indicar, trata ele bem. E se a gente faz dessa forma, entende que tudo é o nosso marketing, até realmente vai mudar a forma que a gente faz marketing. Porque daí tu pode falar assim, olha, tu pode botar um vídeo teu falando bem-vindo aqui à minha clínica, essa aqui é a casa da mulher atleta, aqui a gente trata as pessoas assim, assim, assado, e você tem certeza que você entrega isso. Tipo, você tem a preocupação de quem que vai estar lá dentro, porque não pode ter uma pessoa ruim. E às vezes até durante a consulta eu falo alguma coisa para a paciente que ela fala para mim, doutora, você tinha que falar isso para todo mundo, porque isso aí é o que vai te trazer um monte de paciente. Então, elas captam o negócio. Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito muito é tirar hormônios prescritos inadvertidamente por aí e a paciente vem para mim para eu tirar. Então, eu falo que é a deshormonização, né? Então, eu faço muito. E aí, quando eu explico para a paciente o que nós vamos fazer, por que nós vamos fazer, que eu entendo, eu sempre acolho elas. Eu falo, eu entendo porque você foi enganada. Não foi uma falha sua, não precisa pedir desculpa. Ai, desculpa que eu implantei um chip XPTO. Ai, nossa, agora que eu vi que burrada que eu fiz. Eu falo, não, calma. Você foi impactada por alguém que te vendeu uma ilusão. Aí tá tudo bem. Então, esse é um primeiro acolhimento, né, de quem usou hormônios inadvertidamente. E agora nós vamos fazer um processo assim, assim, assim. Em quanto tempo tal coisa vai melhorar? Nada é rápido. Então, por eu ser essa pessoa, eu brinco que eu tenho 70 anos, né? Não parece, mas eu tenho 70 anos. Por eu ser essa pessoa meio... Eu tenho essa carcaça de antiga, né? Eu pareço aquele ancião falando, dando uma lição de moral, uma palestra. Então, por eu ser essa pessoa calma, eu passo isso para as pacientes. Calma, você não vai melhorar amanhã. Em 6 meses, nós vamos ter tal resultado, em 1 ano. Aí a paciente fala, doutora, você precisa falar isso na internet, as pessoas precisam vir aqui, parar de usar o hormônio. Então, elas até me dão uma ideia de marketing. Depois, nem sempre eu vou lá gravar um vídeo e falar sobre isso na internet, porque eu ainda não tenho esse tempo. Mas eu vou ter, na Clínica Nova eu vou ter um tempo de falar um pouco mais sobre isso, até no sentido de educar, né, populações, estamos precisando falar que os hormônios estão sendo prescritos inadvertidamente. Enfim, mas o marketing, ele até surge, ele está ali, mas ele não é que eu vou falar uma coisa para fazer o marketing, ele vem depois. É a mesma coisa, perguntaram, eu não lembro para quem, perguntaram, você imaginou que você ia deixar esse legado? Era alguma coisa do esporte. Ah, esse legado que ficou, legado. Aí a pessoa respondeu algo do tipo, todo legado deixado nunca foi deixado pensando em ser deixado. Então, a pessoa não imaginou, eu vou deixar um legado olímpico, e aí eu vou lá e vou ganhar uma medalha para deixar um legado. Não, ela ganhou a medalha e o legado ficou. Eu acho que foi alguém da ginástica até, alguma das meninas da ginástica que falou isso. Tipo, ela estava ali batalhando pelo sonho dela, ela não estava pensando em deixar um legado. Ela estava treinando, ela estava buscando um pódio, ela estava ali. E o legado ficou. Então, é mais ou menos fazendo essa analogia com o marketing. Eu não estou ali explicando para a paciente para que ela me indique para alguém ou para ganhar o dinheiro dela ou para ganhar... Não, eu estou explicando porque se eu não explicar aquilo para ela, o tratamento não vai ser completo. Vai ser frustrante para ela e para mim. Então, eu estou explicando simplesmente por explicar. Se aquilo fez com que ela me indique para outras pessoas, maravilha, não era a intenção principal, mas acabou acontecendo. Sim, e essas repercussões, esses efeitos secundários, efeitos de segunda ordem, eu acho que a gente tem que também criar um espaço para, às vezes, anotar eles. Por exemplo, essa situação que tu fala, eu não tenho tempo, às vezes. Cara, eu vejo muito valor em ter um bloco, às vezes notas, um negócio onde você escreve assim, toda vez que a paciente te falar, doutora, eu tinha que falar isso na internet, escreve num lugar para depois voltar para essa ideia, porque também as ideias que o nosso público valida, que os pacientes validam para a gente, são as ideias que mais têm valor em impactar outros pacientes em situação similar, né? Porque a gente tem a nossa mente de médico, mas quando o paciente fala nas palavras dele, as dores, as dúvidas, esse tipo de coisa, e você vê que, cara, que realmente fez uma mudança para ele entender, aí tá o néctar do conteúdo para a gente poder impactar pessoas e trazer mais pacientes similares ou educar para que a informação se dissemine também, porque acho no mercado ainda que é tão
É um mercado tão carente, ele é tão inexplorado ainda, ginecologia esportiva, cara, tem muito espaço. Então, para que as pessoas estejam buscando mais, o público também tem que ter ainda mais conhecimento de forma geral, saber né? o que é, né? Então, também tem isso. Eu acho... isso que eu falo que eu não tenho tempo, né, para rede social. Às vezes tem gente que olha minha rede social e fala, nossa, mas você tá lá. Não, eu tô lá. Mas eu ainda faço de maneira um pouco espontânea, então quando tenho vontade. Eu tenho uns textos desde 2018, quando eu comecei a fazer o Instagram. Na verdade, acho que 2015, já no Facebook. Eu tenho uma assessora, que é jornalista, que me ajuda tipo, eu tenho ideias, eu gravo ali para ela, ela faz um texto, eu corrijo o texto todo, ponho os termos técnicos e ela publica. Então, a minha rede social, ela existe não por mim, eu sempre tive essa assessora que me ajudou a alimentar. Então, às vezes, ela vê alguma reportagem ou ela ouve um burburinho ali, ela fala, você quer falar sobre isso? Tá chegando outubro, é mês de outubro rosa. Quanto você quer falar no outubro rosa? Você quer falar bastante sobre exercício? Você quer falar sobre câncer? Você quer falar sobre uma atleta nas últimas Olimpíadas, né? Em Paris, a gente teve a porta-bandeira, uma menina do rugby que teve um câncer de mama. Então, quer falar sobre ela? Enfim. Então, a minha rede social, ela existe, ela tá lá, mas eu ainda não tenho aquilo como um cronograma semanal. Não é falar assim, na quarta tarde eu gravo. Não, eu ainda não tenho. Eu falo ainda porque eu tô lá esperando minha casinha, né, ficar pronta, a minha sala com o meu jardim, não procrastinando, mas eu realmente me falta o tempo de estar num lugar meu, silencioso, para fazer isso. Mas é o tempo de cada coisa, até porque se você fosse fazer isso agora, você iria levar essas pessoas para onde? Nenhum problema com o lugar que tu atende, que eu sei que tu gosta muito de lá e das pessoas de lá, mas tem um problema de limitação de tempo até teu lá, né? Então, tu vai fazer esse esforço, esse empenho para isso para quê? Então, acho que a gente tem que botar as coisas nessa perspectiva maior. E nessa virada, assim, para ti, quais são os grandes desafios e do contexto Silvia antes da ideia maluca para Silvia depois da ideia maluca? Essa coisa de virar gestora e se ver como gestora. Empreender é um exercício de autoconhecimento, né? E da gente realmente ver onde a gente é bom, onde a gente não é bom, o que a gente tem que aprender. E aí eu vi que eu tenho que aprender um monte de coisa, principalmente em tabelas, computador, programas. Eu tenho bastante dificuldade. Então, se você me der um papel e uma caneta, eu faço algo fantástico aqui. Agora, se me dá um computador, eu preciso ser treinada para aquilo. Então, uma vez que você me mostra um sistema, por exemplo, nos hospitais que eu trabalho, sempre tem um sistema, né? O prontuário deixou de ser físico, mas eu sou da época do prontuário físico, inclusive no pronto-socorro. Você pegava uma fichinha, né, do paciente, chamava o paciente, escrevia a prescrição. Eu sou do interior, então eu também, apesar de ter me formado depois, eu também peguei o PS à mão. São Paulo, achei maravilhoso que não existia isso. Eu ainda peguei aqui, adorava fazer prescrição à mão. Porque o primeiro item da nossa prescrição é a dieta, né? Dieta geral, adorava, à mão eu achava tudo ótimo. Então, quando implementaram um sistema no hospital, alguém me deu um treinamento, eu aprendi e hoje eu uso perfeitamente para tudo que eu preciso sem dificuldade, mas eu sempre preciso desse treinamento. E aí veio uma dificuldade muito grande que não tem exatamente uma escola para isso, né? Um curso que me ensina como mexer no Excel. E aí eu não mexo muito bem no Excel. E aí como é que faz tabela sem mexer no Excel? Aí eu fico ali, eu peço uma ajuda para o Igor, eu peço para o meu marido é estatístico. E as pessoas até se incomodam de me ajudar. Por quê? Porque eu não sei o básico. Eu não sei nem o começo. Então, a pessoa acha que vai me dar a aula 2. Não, eu estou na capa da apostila, você entendeu? Então, essa é uma dificuldade. Eu preciso ser treinada em cada sistema. Fui mudar, por exemplo, o prontuário eletrônico que eu uso no consultório lá das minhas amigas. Eu não gosto tanto dele, acho que eu uso 10% do que ele pode me proporcionar, mas também porque eu não aprendi. Resolvi
ter um prontuário novo, que alguém vai me dar treinamento do prontuário, que eu vou usar tudo, que a minha secretária sabe usar, para a gente ter o máximo de aproveitamento ali do prontuário. Então, sendo treinada, aprendi a usar o prontuário, pronto, agora eu sei. Então, então essas capacidades novas que eu tive que ir aprendendo. Então, acho que isso para mim foi o maior desafio. Outro desafio que eu tenho muito medo é uma insegurança assim, será que tem algum processo que eu não estou fazendo? Ou será que tem alguma planilha que eu estou deixando passar? Essa planilha de leads, por exemplo, de saber de onde que vêm meus pacientes. Eu nunca fiz. Nunca foi uma coisa que eu achei que fosse importante ou para... Nossa, agora que eu preciso investir em captar, eu vou investir onde? Como minha dor não é a captação de pacientes, eu nunca me importei de onde vêm meus pacientes. Simplesmente eles vêm. Estão sentados ali na minha frente, eu vou dar o meu melhor ali e eles voltam. Pronto. Então, mas é alguma coisa que eu não posso deixar passar. Poxa, eu vou ter uma clínica grande, eu tenho um monte de profissional ali sob minha responsabilidade, eu vou ter que fazer. Então, além dessa planilha, qual mais eu não posso esquecer? Então, isso eu tenho medo, sabe? O que eu tenho que implementar ali na minha rotina semanal? Então, é reunião semanal com a secretária, é reunião semanal com cada uma das nutricionistas, é reunião... Quanto que é? Semanal? É quinzenal? Esse é o meu maior medo, é de estar deixando passar algum processo. Sim, Entendeu? acho que entendi e acho que é super justo porque tu quer fazer a coisa direita e daí tu pensa o que falta. E até nesse mesmo racional, acho que é muito interessante a gente sempre pensar em simplificar, porque as pessoas muitas vezes querem nos empurrar a algo extremamente complexo, né? E simplificar, assim, cara, é o que traz, é o simples, o que é o básico que vai funcionar aqui. Então, pensando nisso, planilha de leads, fundamental, porque antes você tinha a questão de não ter tantos turnos assim, não ter... então, tinha a fila de espera dos pacientes, mas agora você, além disso, vai ter outros profissionais. Então, poder mapear de onde que vem cada pessoa, quem são as pessoas que estão indicando, até para poder também ter uma certa parceria com essas pessoas e nutrir mais relacionamento. Com certeza. Né? Para saber depois, poxa, esforços em marketing e captação, eu vou fazer baseado em quê? Baseado no que eu estou vendo aqui também, de que está surgindo de paciente. Então, essa é uma leitura que é fundamental, de onde que vem, né? De onde está vindo esse pessoal. O controle financeiro também é fundamental, porque tu vai ter repasses profissionais e tu tem que ter um caixa saudável contas da empresa. A pagar, exato. Tu tem que construir aquela reserva da empresa, né? Você também está fazendo um investimento agora que tem que projetar quando que eu vou ter o retorno do meu investimento, quando que eu vou me pagar o investimento que eu fiz. E isso tudo é importante controlar, mas aí a gente entra numa esfera que é a esfera de pessoas, assim, né? Do time, sempre vai ter alguma coisa a mais para fazer. Só que no momento que você tem o básico ali controlando de onde vem os teus pacientes, como que estão as tuas finanças, vai ter um monte de processo para montar que tu não tem ainda. E tá tudo certo, porque se você tiver rotinas com o teu time, secretária, cara, reuniões semanais, elas são muito importantes para manter a cadência da coisa. Mas é nessas reuniões semanais que você começa a ver assim, a pessoa vai te trazer uma demanda. Deve dizer, putz, tem esse problema. Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai ter que criar um processo aqui para isso. E esse processo, se o problema está se repetindo toda semana, ele pode ser solucionado com um processo. Então, eu acho que muito mais do que... que vire padrão, né? Que, tipo, não vamos mais ter esse problema, vamos resolver dessa forma. O famoso POP, né? Exato. Procedimento operacional padrão. É assim, aconteceu X, minha atitude será Y para trazer o resultado Z. Então, só que essas coisas, eu acho que tentar antecipar quais vão ser todas elas antes da coisa rodar é um negócio que é meio que infrutífero, assim, até injusto. Porque não tem como prever todos os problemas. E eles vão surgir. Só que daí, se tu tem reuniões... E a comunicação num time é tão importante, porque se você tem reuniões para trocar essas informações, para verificar, olha, vamos ver como é que foram os atendimentos aqui, como foi a conversão. Aconteceu alguma coisa diferente, que baixou a taxa de conversão, os pacientes... Tá vindo gente que não é tanto perfil, ou vocês acham que teve algum problema
talvez no tempo de resposta, a gente está seguindo aquela nossa regra de responder em até 5 minutos. Poxa, sabe, essas comunicações, assim, sem ser tão impositivo, porque já que é toda semana, a gente pode construir aqui junto, em vez de eu te apontar o dedo, e na próxima semana tu vai voltar para mim com alguma coisa mais redonda de, eu vi que... E se não, eu também vou monitorar ali o WhatsApp, ver no WhatsApp Business e trazer alguns exemplos para, olha só, aqui a gente pode melhorar nisso, naquilo, podemos alinhar que na próxima semana a gente vai se esforçar para, no máximo, em 10 minutos, responder as mensagens e finalizar todas as interações. Então, acho que esses pequenos ajustes que toda empresa tem. Uma coisa que a gente faz e que, assim, uma recomendação muito boa é separar em ciclos. Ciclos de 90 dias. Pensar, assim, em trimestres. Então, tudo bem você ter uma grande visão para o ano. No momento, assim, a tua empresa, você é a tua empresa, então essa grande visão pode ser você, um dia que você sai para ir em outro lugar, vai numa casa de campo, alguma coisa com o teu papel e tua caneta e escreve ali o que tu tem na mente, as ideias que tu tem, o que tu vê como gargalos e quais são as coisas que tu tem para fazer. Elenca de todas elas 3 que são as prioridades do ano. 3 e não mais. E aí, quando você for organizar o trimestre, aí você senta com o teu time para falar, olha, gente, no trimestre a gente tem esse objetivo para os 90 dias. A gente quer fazer isso. Como é que a gente vai alcançar isso daqui? A gente vai utilizar quais canais de comunicação a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer para o paciente ter bons resultados, como é que vai ser a cadência de comunicação com o paciente uma vez que ele sai daqui. A gente quer trazer qual que é o nosso objetivo para o trimestre. A gente quer ter 80% dos nossos pacientes satisfeitos, seguindo o tratamento até o fim. A gente quer o acompanhamento de 80% dos nossos pacientes. Essa é a nossa meta, que eles voltem aqui para a gente garantir que resolveu o problema e a gente quer ver eles melhores. Enfim, tu pode ter qualquer coisa... Alguma meta, né? Alguma meta específica que você tem ali para botar com o time para ver isso. E aí, nas reuniões semanais, vocês vão ajustando as coisas para chegar lá. Sempre vai surgir novas ideias novas, elas têm que, sim, escrever ali, mas elas não podem tirar o foco do que é o mais importante ali. São os microciclos ali para um ciclo maior, né? Exato. E no fim de 90 dias é incrível que 90 dias, assim, é o tempo... Até tem um cara que escreve um livro chamado Traction, que ele nesse livro, ele fala de um sistema que é o sistema que o empresário deve ter, que é o EOS, que é o sistema operacional do empresário. E aí ele define, assim, termos diferentes de coisa. Ele fala que a cada 90 dias parece que as pessoas que apaga a memória delas, assim, porque elas esquecem o que foi dito como metas e tal. Por isso que é importante em 90 dias ter uma reunião para ver o quê? Olha só, o que a gente escreveu lá, a meta era essa. A gente alcançou isso daqui. Por que a gente ficou longe? E aí todo mundo traz... O que a gente falou que ia fazer e não fez? Mas o que a gente fez do que a gente falou que ia fazer? O que fez e deu certo, né? Às vezes o que fez e não deu certo. Acho que todos os profissionais que eu fui convidar, né, para trabalhar na clínica, eu fiz até uma reunião com todo mundo, fiz ali um café da tarde, apresentei o que era a clínica e tal para todo mundo, já como um time mesmo. E aí eu falei para eles, a cada trimestre nós vamos sentar e rever as coisas. Então, até para falar de número de atendimentos, assim, tipo, quantos atendimentos cada um vai ter e como vai ser a porcentagem de repasse e tal. Falei, a cada trimestre a gente senta e revê. Você está atendendo bastante? Você realmente acha que faz sentido até você largar o seu outro lugar e vir para cá? Então, a cada trimestre a gente vai ter uma reunião com todo mundo para a gente justamente alinhar. O que deu certo? A gente está se indicando aqui dentro? Tá tudo bem? E todo mundo ficou surpreso, assim, de falar, nossa, é muito legal ter uma reunião trimestral. Ou seja, essas pessoas estão trabalhando em vários lugares que não tem nem isso. Muitos lugares, a imensa maioria, não veem todos os profissionais como um time.
nós seremos um time. Então, meu grande sonho era a mesma coisa que a gente faz no ambulatório. A nutricionista está numa sala, a físio na outra, gineco na outra, e aí você abre a porta e fala assim, tem uma atleta aqui para você, tá bom, Nutri? Você já vê ela? Tá. Eu queria fazer isso dentro da minha clínica, né? De maneira remunerada, né? E que cada um ganhasse por isso, dignamente, né? Ganhasse o que realmente merece. E aí, então isso é um time. É você poder ter um paciente ali, com os profissionais em volta, esses profissionais formarem uma equipe de saúde para aquela mulher, seja ela quem for, com o objetivo que ela tiver. O objetivo dela é uma medalha olímpica, tá ótimo. O objetivo da outra é uma gestação saudável e ter um parto normal, é esse o objetivo. Então, esses profissionais ao redor serem mesmo um time. E a gente não forma um time se a gente não tiver uma cultura, se a gente não tiver sentados juntos, um entendendo o que o outro faz, o que cada um fez naquele caso. Então, acho que não só essa reunião ser uma reunião técnica, né, de falar de números, de quanto atendemos, o que está dando certo, o que não está, mas também de ser essa reunião de cultura, né? 100%. Então, acho que isso é muito importante, assim. Então, todo mundo que está ali já trabalha de maneira multidisciplinar, só que nesse multidisciplinar, assim, a físio num lugar, a nutri no outro, o médico em outro, a psicóloga online que mora em outra cidade. E aí, trazer todo mundo para o mesmo teto é uma vantagem para a paciente, inclusive de logística, né? Ela pode passar no mesmo dia com 2 ou 3 profissionais, e uma vantagem para a gente mesmo, como equipe, como time, como cultura. Ver o resultado, ver acontecer. Então as pessoas viram com muita positividade o fato de nós vamos nos reunir trimestralmente, obrigatoriamente, para essas questões. E no dia a dia, a minha sala, inclusive, além da mesa de atendimento e tudo mais, tem ali um sofazinho perto do jardim e tal, que é para essas reuniões acontecerem dentro da minha sala. No dia a dia, a gente pode ter essa reunião. Então, semanalmente, eu chamar uma nutri, vamos ver aqui os casos que a gente tem em comum, vamos ver os casos que não é nutricionista nossa, é nutricionista externa. E sabe que quando você estava falando da minha postura, você usou um termo que agora eu esqueci, o que era, que eu construí mesmo? Daqui a pouco eu vou lembrar. Reputação? A minha reputação, é isso. Eu tenho pacientes com nutricionistas diversos, né? Por exemplo, eu tenho paciente com nutricionista do Olimpo. Uhum. Ok. Nutricionista é do Olimpo. Ela vem na minha clínica, a nutricionista vai seguir sendo a da Olimpo. Eu não vou roubar paciente de ninguém. Eu não vou precisar disso para manter o meu negócio em pé. Então, isso foi tão fácil falar para as equipes que eu já faço parte, olha, apesar de eu ter minha clínica aqui, eu vou ter nutricionista aqui, mas você segue sendo a nutricionista dessa atleta e tá tudo bem. As pessoas tipo, nossa, óbvio, Sil, já entendi. Já te conhecem? Já me conhecem, já tenho essa ética, então é fácil, sabe? Eu estar nesse lugar de o que eu falo, as pessoas já, não, claro. Então, olhando assim, né, se alguém me perguntar, nossa, não é tarde para você fazer o que você está fazendo agora? Eu penso, não, porque olha como é mais fácil nesse aspecto, né? Eu não preciso convencer ninguém de vir trabalhar comigo, eu não preciso explicar para ninguém quem eu sou, que ética eu tenho, já está construído. Então, só é mais difícil porque eu tenho essa mente antiga, mas eu tenho essa mente de 70 anos desde que eu tenho 15 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa mais atrasada para tecnologia e tal. Só é mais difícil por isso, entendeu? Eu sou tipo a velha do rolê, sabe? Empreendendo agora pela primeira vez. Mas nos outros aspectos todos, eu acho muito mais maduro. Eu sou muito menos iludida. Eu sou menos... Não dependo só disso, né? Também fiz um curso de finanças pessoais, então isso já está resolvido na minha vida. A parte financeira pessoal está muito organizada, resolvida, né? Então eu não preciso sair por aí fazendo qualquer medicina e roubando pacientes dos outros ou inventando uma estratégia mirabolante para ganhar muito dinheiro desta clínica no primeiro mês de funcionamento. Não, eu já entendi, planilhado ali pelo meu marido, quando que eu vou ter lá o retorno financeiro do que eu investi, quando eu vou ter tal faturamento. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia, porque o faturamento é algo que pode surpreender. Eu sempre acho que vai surpreender positivamente, porque a impressão que eu tenho é que a hora que eu tiver
4, 5 períodos de atendimento que as pacientes vão falar, ainda bem que tem lá. Eu não acho que vai ser um grande problema encher a minha agenda, mas eu também tenho que encher a agenda de todo mundo. Então, a gente não tem uma certeza desse faturamento, mas a gente tem previsões, né? Então, eu tenho mais serenidade, mais calma para esperar o sucesso acontecer. Na verdade, o sucesso já está aí. É só um outro sucesso, né? Tem o sucesso em outras áreas da vida, enfim. É mais um sucesso, entendeu? A caminhada, assim, até o teu medo de não saber lidar 100% ali com as tecnologias, de ter algum processo, alguma coisa que tu esteja deixando passar, uma planilha que esteja deixando passar, isso daí é insignificante no contexto, porque o mais importante tu já tem, essa questão de alinhar com as pessoas ali, isso é o mais importante. Isso que tu disse de eles terem ficado surpresos com a reunião trimestral e adorado, isso é o mais importante, porque as pessoas, tem muita gente que acha que o seu funcionário, meu funcionário não entende como é que é aqui a visão, eles não fazem. Claro, né? Quantas vezes você parou para trazer para eles de forma clara a visão? E isso tem que ser repetido várias vezes, essas reuniões trimestrais para lembrar do propósito daquilo dali, para lembrar da importância de cada um, para lembrar da visão que vocês têm. E aí o dia a dia vai sustentando isso e o pulso de reuniões ali que vai ser necessária a frequência de reuniões com diversos colaboradores para fazer isso acontecer. Exato. E uma coisa outra que tu falou muito boa, que foi de não se impressionar, as pessoas que se impressionam com o dinheiro, né? Quando tá na mesa e alguém fala de faturamento, meu faturamento isso pega quem se impressiona com o dinheiro. Eu acho que a gente tem que parar de se impressionar com dinheiro quando alguém nos fala faturo X, faturo Y. E eu noto que muito médico se impressiona com o faturamento do outro, sabe? Se impressiona e fica assim, nossa, eu não tô assim. Só que você não sabe como é que é do outro lado. A pessoa te falou o faturamento bruto dela. Tu não tem noção do que essa pessoa tem de gasto para ter esse faturamento. Tem gente que fatura, eu faturo 300 mil. Cara, beleza, tudo bem, abraço. Que número será esse, né? Que de legal. Verdade. E pode ser que tenha uma margem enorme, pode ser que não, mas às vezes a pessoa fatura ela tem depois, no final das contas, 150 mil de líquido para ela. Cara, assim, eu não sei o quanto que ela gasta na vida pessoal dela, eu não sei o quão organizada ela é. Às vezes a pessoa fatura isso e porque girava dinheiro, comprou alguma coisa, um imóvel, tal, foi comprando outras coisas, daí ficou apertado porque foi muito, daí fez um financiamento e aí paga a taxa de vários financiamentos. E aí tu vai ver a pessoa, no fim, ela assim, é uma bagunça e talvez o cara que ganhava 30 mil e gastava 20, talvez esse cara ele tá melhor, sabe? Então, às vezes a gente pega nisso e, tipo, fica impressionado, e esse é o tipo de coisa que não tem que nos impressionar, assim, porque aí a gente fica mais com os pés no chão de, mas, tipo, qual que é o meu plano? Como que eu quero viver? O que para mim é importante? Porque é só uma informação que tu pega da vida da outra pessoa que às vezes põe minhoca na tua cabeça para tu contestar o que tu tá fazendo. E às vezes a gente se tirar daquele lugar do tem que fazer tal coisa, tem que fazer uma festa assim assado pro filho, tem que fazer uma viagem, sei lá quantas viagens internacionais por ano. A gente se pega preso numas métricas que não são suas, né? Genuinamente. Aí a gente tem um casal de amigos que eles são médicos, e aí meu marido às vezes fala, nossa, mas o fulano... Mas ele ganha super bem, né? Ele é ortopedista. Eu falo, mas ele precisa, ele tem um hobby caríssimo, ele salta de paraquedas, ele tá todo final de semana saltando, quando ele não tem que ir pra Suécia, lá fazer aquele wingsuit e tal. Poxa, ele tem um hobby caríssimo, ele tem que ganhar muito mesmo. Meu hobby não, eu ponho um tênis no pé, saio pra correr. Na academia do meu prédio, eu me viro ali, pego um livro. Cada um vai ter que sustentar aquilo que ele quer pra vida, né? Então, eu acho que essa métrica do
quanto você fatura, ou quanto você tem que lucrar, isso depende muito. Aí a gente olha, né, a parte, o PJ da pessoa e depois olha a pessoa física, né? Quanto ela gasta, de fato, na pessoa física? Gasta muito? Gasta pouco? Gasta quanto? Se seu hobby for, tipo, saltar de paraquedas e todo fim de semana você for fazer isso, meu marido tem um hobby caro, meu marido mergulha. E ele não mergulha aqui perto. Então, uma vez por ano ele faz uma viagem grande. Aí ele vai sozinho, porque eu não mergulho. É um hobby caro dele. Ele junta o dinheiro para essa viagem anual. Ano passado ele estava em Galápagos, esse ano ele vai para Maldivas. Uau. É o hobby dele. É um hobby caro. Se você for olhar nas finanças dele, tá tudo ok, tá tudo planejado. Eu não faço mergulho, eu não tenho esse hobby caro. Então, eu gasto em quê? Eu gasto em outras coisas. Eu guardo muito dinheiro, porque depois que eu aprendi ali as finanças, minha reserva financeira, minha reserva de emergência está sempre lá. Eu invisto muito dinheiro, não pensando em parar de trabalhar cedo, porque eu acho que trabalhar faz parte de mim, assim, também é quase um hobby, algumas vezes, sabe? Eu preciso disso, eu não penso em parar logo. Mas, de repente, eu posso estar trabalhando sem ficar pensando em quanto de fato eu vou ganhar para ir trabalhar mais tranquila no futuro, sabe? Aham. Então eu guardo muito dinheiro e eu gasto no que é importante para mim. Uma vez num plantão a gente falando isso, né? Se ganhasse na loteria, sabe essas histórias assim? O que você faria? Você viria trabalhar amanhã? Eu não. Eu penso, nossa, eu venho. E venho ainda feliz. Não preciso nem pensar se o plantão vai pagar ou não. Venho trabalhar. Eu quero fazer uma viagem, eu quero não sei o quê. Eu lembro, essa conversa já tem minha filha já era nascida, deve ter uns 10 anos. E eu estava plantando ali no São Luís, a gente ficava junto com os meninos da ortopedia, tinha gente da GO, a gente se encontrava ali num cafezinho. E aí um dos meninos da ortopedia falou, nossa, todos os meus sonhos são ligados a viagem, vinho, é o que eu gosto, assim. Aí eu falei, nossa, eu queria construir uma clínica, assim, uma academia em cima, a clínica embaixo. Se eu ganhasse isso aí, acho que eu construiria uma clínica. Aí ele, nossa, Sil, você só pensa em trabalhar? Eu falei, não, meu sonho de consumo. Se eu tivesse um dinheiro sobrando, construir uma clínica enorme. Aí eu pensei, agora não sobrou muito, foi muito planejado. Eu construí a clínica, tá lá. Não tem academia, mas tem um ginásio ali para fisioterapia. Bacaninha. Legal. Então, meus sonhos sempre tiveram muito ligados ao que me dá essa alegria do dia a dia, sabe? Trabalhar, para mim, é uma alegria do dia a dia, sabe? Da mesma forma que ver a planta, ver a luz do sol, ir correr, ir para o meu crossfit. Então, eu tenho muito sou nutrida muito por essas pequenas coisas do dia a dia. Então, os meus sonhos grandiosos estão ali traduzidos no meu dia a dia, sabe? Muito legal. Tem um livro que o Manzano deu para todos os sócios ali, que é o do Morgan Housel, acho que é A Arte de Gastar Dinheiro, o nome. Alguma coisa assim. Esse é o cara que escreve o Psicologia Financeira, que é muito bom. E aí ele traz bem isso no livro, de que tem dois tipos de gasto. Tem aquele gasto que você faz porque é algo teu, legítimo, e o gasto que tu faz por pressão social e porque é uma coisa para mostrar para os outros. E que é pra gente, na vida, a gente tem que estar muito esperto para também saber gastar dinheiro. E gastar dinheiro com as coisas que te trazem satisfação. Porque o maior erro das pessoas, assim, é realmente gastar para as coisas que o outro, que é para mostrar para o outro, que é porque o outro me fala que eu tenho que... E isso é o que leva as pessoas, assim, à ruína. Mas agora, o que me faz feliz, né? No que eu gosto de gastar? E aí tá tudo certo. Se tu falar, me faz feliz ter bolsas de marca, beleza? Então, tu vai gastar teu dinheiro, tu vai gastar dinheiro em bolsas de marca, mas tu não precisa estar gastando em outras coisas que são para mostrar para os outros. É para ti isso? Ótimo. Meu hobby caro. Maravilha. E eu gosto muito desse cara, porque nesse livro Psicologia Financeira, ele tem o capítulo 7, se chama Liberdade. E aí ele fala sobre o dinheiro, o que ele te compra é liberdade quando você tem dinheiro. Porque você tem a liberdade de fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quer, por quanto tempo você quer. E ele não tá falando aqui de tipo, vou abandonar minha vida. Ele diz, literalmente, no capítulo, ele desenvolve a ideia de que até se você tem um bom dinheiro guardado, se você tem essa segurança, se você tem uma reserva de emergência, acontece algo com o teu emprego, você é demitido,
você não tem a urgência de aceitar qualquer coisa porque exato. você precisa de dinheiro. Você tem liberdade de escolha. É. Então, o dinheiro, ele te possibilita escolher melhor. Uhum. Você não precisa decidir nada Você tá às tranquilo. pressas. É. E eu gosto muito dessa ideia quando eu penso até no futuro, assim, né? Eu tenho um hobby caro, eu e a Ana Lu, a gente gosta de snowboard. Uhum. É caro. É. A gente não tem feito tanto, fez algumas poucas vezes aí nesses últimos tempos, mas para esses próximos anos não tá no nosso mapa, porque agora o nosso hobby também está sendo guardar mais, justamente porque isso traz eu quero no futuro ter muita tranquilidade para trabalhar. Eu adoro trabalhar tranquilo, assim. Eu quero ter tranquilidade. Eu não quero parar de trabalhar porque a mente precisa de desafio e precisa pensar, resolver problema e coisa. Para mim isso é muito bom. Só que fazer isso sabendo assim que eu posso não ganhar nada, cara, isso é uma liberdade absurda, assim, né? E até poder fazer isso de maneira até voluntária, em projeto social, isso também é legal. Eu direto falo, eu vou ter umas atletas aqui sem cobrar, eu vou trazer essas atletas para a clínica, eu quero pegar as atletas jovenzinhas, eu já tenho algumas pacientes jovens, assim, começo da vida esportiva, os pais naquela angústia de, será que isso vai fazer bem para minha filha, ou vai impactar em alguma coisa de fertilidade, né? Aí eu falo, nossa, eu queria pegar umas atletas jovens, não precisa nem ser futuro talento, futura promessa, mas qualquer atleta ali que não poderia pagar por tudo isso que a gente vai oferecer na clínica e fazer ela trilhar um caminho mais saudável, né, no alto rendimento. Vou começar a fazer esses projetos sociais. Aí meu marido fala, calma, calma, não faça isso ainda, deixa a clínica se estruturar. Mas eu tenho essas vontades, entendeu? Então, ter dinheiro te traz essa liberdade, essa vontade de sonhos antigos poderem se concretizar. Isso é muito bom, é muito bom. E sabe uma outra coisa que me fez fazer boas escolhas? Foi depois que minha filha nasceu. Quando minha filha nasceu, eu parei ali de trabalhar por alguns meses, né? Poucos meses. Primeiro eu percebi que eu queria voltar, não por dinheiro em si, mas porque minha mente precisava de desafios e tal, então eu voltei rápido. E quando eu voltei para os meus trabalhos, eu voltei só para os trabalhos que eu gostava, que me valorizavam, que me pagavam dignamente. Então eu fui escolhendo o horário melhor, né? Porque eu amamentava exclusivamente quando eu voltei a trabalhar. Então eu voltei a trabalhar por prazer e por reconhecimento, sabe? Então eu não fui trabalhar no lugar lá que eu ia ter que ficar até 11 horas da noite em tal lugar. Não, eu preciso voltar para casa, amamentar e colocar minha filha para dormir. Então esse trabalho eu não quero. O tal trabalho que pagava... Não, também não quero. O plantão que tem que entrar às 7 horas da manhã. Não, 7 horas minha filha ainda estava terminando a primeira mamada, então 7 horas não vai dar para mim. Eu entrei para um plantão que começava às 9 da manhã, era um horário ali alternativo. Então, eu já fui selecionando, eu fiz uma seleção natural, assim, muito boa quando minha filha nasceu. E até uma coisa, assim, que eu deixo até falo muito para as minhas residentes e tal, as pessoas que querem ser mãe, nunca deixe o trabalho, nunca mostre para os seus filhos que o trabalho é um peso. Porque para a gente médico, geralmente não é. Geralmente a gente gosta de trabalhar. Aquilo faz parte da gente. Então, eu, como eu sou obstetra, às vezes minha filha, agora maiorzinha, né? Às vezes ela fala, mas o que é mais importante? Você, as suas pacientes ou eu? Aí eu falo, esse questionamento nem cabe aqui. Eu falo para ela, nem cabe aqui. Você sabe o quanto eu sou feliz quando eu vou lá fazer um parto de madrugada? Como eu volto mais feliz ainda? Então, eu nunca falo para minha filha que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar porque faz parte da minha essência. Porque eu gosto, porque faz parte de mim. Aí, agora que ela é adolescente, né, ensino muito sobre relacionamentos para ela. Aí eu falo, e se você quer saber de verdade, o trabalho chegou na minha vida antes de você. Então, você chegou depois, você veio para somar, você é super importante, mas vocês estão em esferas diferentes. Não tente competir. Então, é isso, assim, a gente trabalhar e mostrar esse valor, assim. Eu acho que isso é bem legal, assim, para o futuro também. E sobre esse ponto mesmo, ser mãe, atrapalhou em alguma coisa a tua vida profissional? Não, em nada. Em nada, melhorei em várias coisas, desde esse voltar a trabalhar e voltar nas coisas
que valiam a pena, até de gerenciar muito bem o horário, porque os horários livres eu queria estar em casa, estar com ela e tudo mais. Organizar melhor o que iam ser minhas madrugadas, né? Então, eu dava plantão à noite, quando ainda na gravidez, dei alguns plantões à noite. E depois eu pensava, será que eu devo dar plantão à noite? Será que eu tenho que estar em casa? Então, aí eu fui organizando muito isso. Então, acho que sempre a vida ganhou ali um novo chefe ali, né? Que é a minha filha, minha chefa, desse gerenciamento do tempo. Mas, em momento algum, isso me atrapalhou. Não me atrapalhou. E quando eu engravidei, eu já estava no ambulatório da Gineco do Esporte, eu já estava em vários trabalhos, eu já tinha consultório, eu já era multitask, sabe? Eu só fui selecionando o que devia ficar, o que eu gostaria que ficasse, quando eu ia sacrificar algum tempo com ela, porque era um trabalho que valia muito a pena. Então, e aprendi a falar não para o que realmente... E são decisões conscientes. Se eu falo não para alguma coisa, eu não fico depois remoendo. Ai, não fui em tal congresso que me convidaram para palestrar. Não fui porque eu não podia ir. Decidi que eu não vou, eu arco com as consequências. Eu falo, eu banco as minhas decisões. Decidi que eu vou, também banco minhas decisões. Nada de ficar chorando em ligação de vídeo com o filho distante. Não, eu decidi que eu vou, eu tô feliz lá. Eu decidi que eu não vou, eu tô feliz aqui. Então, é isso, né? Não dá para ter tudo. Então, a minha filha só agregou, só me fez ter mais clareza das escolhas. Que legal. E assim, o que tu fala para as suas pacientes que tu vê com sofrimentos de medos da gestação por vida profissional? E até pergunto isso porque, assim, eu converso com muitas médicas e tem muitas que são mães. As que são mães falam, tipo, a imensa maioria fala, cara, assim, mudou o ritmo da minha vida, mas foi tudo para mim e para muitas falam que a coisa tá melhor do que era por N motivos, mas eu vejo para as mulheres que querem ser mães e estão nessa fase de, principalmente estão assim nos seus 30 anos, entre 30 e 35, que elas têm muita ansiedade com isso, assim. Eu acho, na carreira médica é um pouco mais fácil esse engravidar, voltar aos poucos. Não necessariamente tem que ter um emprego CLT ou um concurso que vai te dar uma licença maternidade remunerada. Não é isso. Mas eu acho que a gente autônomo, a gente tem essa possibilidade de escolher. Mas eu vejo muito minhas pacientes assim, às vezes elas têm... As que trabalham no mundo corporativo, por exemplo, ela vai ter uma licença nas boas empresas até de 6 meses. Mas a hora que ela volta, ela tem que voltar naquele horário integral. Uma vez eu tive uma paciente que voltou da licença com 6 meses e ela foi mandada para a Suíça para um treinamento de 1 semana na semana seguinte. Ou seja, que acolhimento foi esse? Caraca, né? E aí ela pensou, leva o filho para a Suíça, não leva o filho, deixa o filho... não está mais mamando exclusivamente, mas ainda mama, é um filho pequeno, o que eu faço? E ela tinha que ir. Então, eu percebo que existem profissões que são mais difíceis. De certa forma, a gente médico tem um certo privilégio de poder escolher, de não trabalhar todos os períodos da semana. Depois que minha filha era maiorzinha, por exemplo, às vezes eu escolhia dar um plantão na madrugada. Existia um plantão na maternidade que era da 1 da manhã às 7. Minha filha dormia, ela sempre dormiu bem. Então, eu achava ótimo dar plantão da 1 às 7, porque eu saía de casa, ela já estava dormindo, 7 horas ela estava acordando. Então, estava tudo bem, eu não perdia nenhum momento da vida dela. Então, a gente tem esse privilégio de escolher horário de trabalho, de ter mais flexibilidade. Quem tem o consultório desde cedo, né, desde da época de maternidade, leva o bebê para o consultório. Ok, a gente tem essa facilidade. No mundo corporativo é um pouquinho mais cruel. Então, na prática, tu vê que, assim, para a mulher médica é maior o sofrimento psicológico do que na hora, de fato, a coisa estar mais leve. Eu acho que é mais fácil pra gente. Legal. Silvia, e para fechar aqui, fala aí quais foram as coisas que você aprendeu nesse último ano, com essa mudança de perspectivas, que a Silvia do passado não sabia e que
tu acharia legal contar para ela? Acho que eu aprendi muito aprendi muitos termos, né? A gente aprende termos que traduzem, né, o que a gente às vezes já fazia, mas eu acho que os pontos de contato que o paciente tem são muito maiores do que só a consulta. Mesmo pensando que a consulta já era algo que eu entregava muito bem, eu não entendia toda a jornada do paciente. Então, do momento que ele me procurou, como que é o primeiro contato, como que é ele chegar de fato até mim, o dia da consulta, a consulta, o pós-consulta imediato, que é aquilo, ele vai levar o pedido de exame, a receita é digital, é um papel, é o quê? A secretária manda depois, a nota fiscal, então eu falo que é o pós-consulta imediato. Depois aquele pós-consulta em uma semana ou um mês, depois, quando é o retorno, quem que vai convocá-lo para o retorno, ele que tem que lembrar, eu que tenho que chamar. Então, isso eu acho que foi o que eu mais aprendi, assim. Algumas partes dessa etapa, intuitivamente, eu já fazia. Outras partes, eu não tinha a mínima ideia o quanto era importante. Então, por isso que eu falei que, para mim, o mais impactante, o que eu mais quero fazer é isso, é cuidar de quem já está dentro. Cuidar dessa jornada toda, saber que aquelas mulheres... A ginecologia tem essa recorrência, né? A maioria já vem uma vez por ano mesmo, mas tem umas que precisam vir antes. Então, acho que esses pontos de contato com o paciente e entender a jornada toda e facilitar tudo isso, eu acho que foi o que eu mais aprendi. E o que eu mais tenho perspectiva de pôr em prática mais rápido. Eu acho mais fácil aprender essa parte do que aprender a planilha do Excel. Então, isso já está em prática, mesmo eu não estando na minha clínica nova, muitos desses pontos de contato já melhoraram infinitamente nesse último ano. Legal. E vai ser melhor ainda quando a paciente puder ir da recepção até a sala passando por um jardim. Já pensou? Com luz do sol. Legal. Silvia, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu adorei, obrigada a você. Para quem está escutando, deixar aquele curtir para esse podcast, para esse episódio. E, de novo, 21 de março, a gente tem nosso evento Ruptura Exponencial aqui em São Paulo. Lá. Legal demais. Valeu, turma. Até a próxima. Obrigada.